E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eduardo Mesquita, o seu banker aqui. Hoje nesse vídeo eu quero falar com vocês essa loucura, essa disfuncionalidade que está ocorrendo com a economia global, como que a pandemia teve a sua participação em todo esse desarranjo, mas é claro, como que os governos também têm feito esforços para que isso piorasse. Então, antes de começar, quero pedir para vocês aquele papo de sempre. Se inscrevam aqui no canal, clique no gostei se você está gostando dos vídeos. Se você não está gostando, dê o like mesmo assim, comente o que você quer que melhore aqui no canal e compartilhe com os amigos para que a nossa rede de investidores cresça cada vez mais. No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre a queda do preço do minério de ferro, como o governo chinês vem interferindo para que isso aconteça, como que isso vem afetando as ações da Vale e consequentemente a bolsa de valores aqui no Brasil. Isso porque só a Vale representa mais de 10% do índice Ibovespa, então é natural que a gente acabe sofrendo por conta desse fator específico. E nesse vídeo aqui eu vou trazer outros pontos que estão acontecendo no mercado, disfuncionalidades ainda maiores que tende a fazer com que a economia ainda demore a voltar à normalidade, que interferências venham a acontecer por parte de governos. Isso tende a demorar ainda mais. Então, se a gente pega, por exemplo, o que está acontecendo lá no Reino Unido nesse momento, tem faltado gasolina nos postos de combustíveis lá no Reino Unido. E isso acontece porque a primeira coisa vem de um efeito que decidiram há alguns anos atrás, que foi o Brexit. O Brexit é a saída do Reino Unido da União Europeia, e aí com isso tornou-se mais difícil que imigrantes entrassem ali no Reino Unido. Por conta disso, olha que situação, está faltando combustível nas bombas por lá, por conta de falta de mão de obra para a entrega desses combustíveis. Então está faltando motoristas de caminhão no Reino Unido, veja só. E aí agora eles estão com uma política de curto prazo para que seja permitido a entrada de imigrantes para esse tipo de trabalho, porque nesse momento quem está fazendo essas entregas de combustíveis é o exército. Olha só que situação. Então esse é o primeiro ponto, que ninguém esperava que acontecesse isso em um país desenvolvido e está acontecendo. Um outro ponto que chama bastante a atenção é que o preço do gás natural tem subido fortemente, assim como o preço do petróleo no mercado internacional. E o gás natural acaba sendo uma das commodities primordiais na nossa estrutura econômica, principalmente na estrutura econômica de países desenvolvidos como a Europa, ainda mais agora que eles estão entrando no inverno e a demanda vai crescer ainda mais. E antes mesmo dessa demanda crescer, o preço tem disparado por lá, acompanhando o aumento do preço do petróleo. Empresas são muito reguladas lá na Europa com relação ao gás natural e existe uma espécie de tabelamento de preço por lá, uma regulação muito forte que acaba limitando o preço que o fornecedor do gás natural tenha a que fornecer para os clientes. E aí o que vem ocorrendo nesse momento? É claro, quando você há aumento dos custos e a empresa tem uma limitação do preço a ser ofertado, o que vai acontecer? A escassez, ou pelo lado mais triste ainda, a quebra dessas empresas. E é isso que vem ocorrendo. A escassez está ocorrendo por conta de empresas estarem quebrando, e aí, claro, quem vai sofrer com isso é o consumidor do Reino Unido, e isso num momento crucial no começo do inverno. Então é uma outra situação que o governo de lá vai ter que dar um jeito para lidar com isso. Talvez mudar a regulação seria a forma mais interessante, e que mesmo que esses preços subam para o consumidor, pelo menos o consumidor vai ter a opção de adquirir aquele bem, quem pode, e também isso vai acabar aderindo novos entrantes ao mercado, porque quem está vendo um lucro em um determinado mercado, quem tem a possibilidade vai entrar nesse mercado também para oferecer esse lucro, e naturalmente, lógico, não num curto prazo, mas no médio e longo prazo, esses preços tendem a voltar à normalidade com a maior concorrência. Então é isso que os governos precisam entender, é isso que nós, consumidores, também precisamos entender, que quanto mais concorrência, melhor para a gente, menor tem de ser os preços no médio e longo prazo. E aí, para a gente fechar, o último ponto que eu queria conversar com vocês,
que está tendo uma moda agora, uma onda ESG, Environment, Social, Governance. O que isso significa? É uma política voltada para empresas que têm ali um certo impacto social, uma boa governança e também impacto positivo no meio ambiente, ambiental. E essa política ESG está tomando conta muito da economia. Tem que colocar à margem qualquer tipo de atividade que acabe poluindo ou que gere um efeito negativo na sociedade como um todo de forma ambiental. E aí, é claro, setores como o de petróleo, mineração, acabam sendo os mais mal vistos, os patinhos feios ali de todo esse novo movimento. Entretanto, essa política ESG, ela tende a elevar os preços desses bens que naturalmente seriam descartados, e por isso as novas tecnologias que seriam mais sustentáveis, pode-se dizer assim, com certeza estaria mais focada, pelo menos num primeiro momento, para uma população de renda maior. E os produtos não ESG, pode-se dizer assim, ficariam mais para uma classe com poder aquisitivo menor. E eu explico por quê. É natural, quando a gente tem um novo lançamento de produtos, novas tecnologias, o preço acaba sendo mais alto. Vou dar o exemplo do carro elétrico. O carro elétrico tem esse viés mais sustentável, mas se você compara um preço de um carro elétrico com o preço do carro a combustão, o preço do carro elétrico acaba sendo maior. E é claro, um preço maior impossibilita a classes mais baixas adquirir esse bem. Então, tomando isso como verdade, a classe mais alta vai ter acesso a esses bens mais sustentáveis de forma inicial, e aí os itens à margem dessa política ESG ficaria ainda com pessoas de classe média, classe mais baixa. Entretanto, o custo para eles ficaria também mais elevado. Isso porque, se estamos com essa política ESG focando mais em projetos sustentáveis, você terá cada vez menos projetos não sustentáveis, ou seja, menos minas de carvão, menos poços de petróleo sendo perfurados e assim por diante. Exemplos. E aí, quando você tem uma menor oferta de um bem, o que a gente estava conversando há pouco? Uma menor oferta faz com que o preço acabe aumentando. É claro que a demanda por esses bens também diminuiriam, claro, mas numa proporção muito menor, porque a classe mais alta que existe é uma pequena parte da pirâmide enorme de pessoas que existem ao redor do mundo. Claro que você tem mais pessoas mais pobres do que pessoas mais ricas. Então, com uma oferta menor desses bens não sustentáveis e a demanda que diminuiu, mas diminuiu muito menor do que essa oferta, vai fazer com que o custo acabe se elevando. Então a gente pode ver que essa política ESG no curto e no médio prazo, ela tende a afetar a inflação, principalmente das pessoas mais pobres, e isso vai perdurar por um bom tempo. E uma política que tem o objetivo de trazer um futuro, um planeta melhor, mais sustentável, vai acabar inicialmente trazendo também o problema de inflação, de custos maiores, de preços mais altos, e vai acabar afetando as pessoas que têm menos condições de se proteger dessas altas de preços, que são as pessoas mais pobres. Ok, como que isso afeta de fato a minha vida no curto prazo, no médio prazo, o que isso tem a ver comigo? Bom, tudo, né? Como eu comentei, as coisas tendem a ir encarecendo e tudo vai encarecer, porque pense bem, o que não demanda energia, o que não demanda petróleo, não é verdade? Tudo é a base desses produtos, mesmo alimentos que dependem de transporte para serem entregues, seja à revenda, seja ao consumidor final, e tudo isso é embutido no preço dos produtos. Tá? Então isso tende a ter impacto em toda a cadeia produtiva, em todos os bens e serviços da economia. E aí, com isso, o que o Banco Central busca? O Banco Central busca, claro, conter a inflação. E aí, se ele vai conter a inflação, ele busca fazer isso através do instrumento
da taxa de juros, que é elevando a taxa de juros. E quando o Banco Central costuma aumentar a taxa de juros, os títulos de renda fixa ficam mais atrativos, ok? Entretanto, investimentos como bolsa de valores tendem a perder um pouco a sua atratividade, e isso tende a fazer com que o mercado tenha um momento ruim. E o problema maior, o efeito devastador, acaba sendo na nossa moeda, porque a nossa moeda vem perdendo valor ao longo do tempo. Já coloquei para vocês a imagem de quanto está valendo a nossa moeda desde lá do início de 1994, quando foi instaurado o Plano Real. E aí, esse patamar, o poder de compra não volta mais. E mesmo que não haja essa possível inflação, isso quer dizer que a inflação vai crescer menos, ela nunca vai deixar de existir, infelizmente. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho de toda essa disfuncionalidade que está ocorrendo na cadeia produtiva, nas economias globais, como isso tem afetado os preços atualmente e como essa política ESG que está no foco nesse momento pode afetar ainda mais a inflação também. O problema é que a gente não tem ainda fontes suficientes de energia para substituir um petróleo, por exemplo, um gás natural, como energia eólica, como energia solar, ainda não é suficiente para dominar a demanda global de energia. E agora aqui no Brasil, por exemplo, a gente possivelmente vai ter um racionamento de energia que vai afetar a inflação, e aí isso mostra que o ESG é importante, mas até o ponto que acabe não faltando energia, não é verdade? Então, se você gostou desse tipo de vídeo, se inscreva aqui no canal, clique no joinha, R$ 0 sempre. Escreva aqui no comentário o que você ficou com dúvida ou o que você quer que melhore. Estaremos juntos no próximo vídeo, então não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber a notificação quando o novo vídeo for compartilhado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.